Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado, Vítor. Vítor ao quadrado. E cumprimentar todos os participantes neste painel. Alguns é grato voltar a vê-los e termos a oportunidade de falar outra vez. E dizer que, de facto, já tivemos aqui assim algumas intervenções que deixam aqui assim, pelo menos, várias ideias ou várias perspectivas de como é que nós podemos olhar para esta ideia de cidades inteligentes. E eu, se calhar, começava mesmo por aí, um bocadinho provocando aqui o painel com a pergunta: o que é para cada um destes territórios, para cada uma destas autarquias, e nós hoje temos aqui assim, portanto, temos o país todo, não é? Portanto, eu acho que o mais a norte é Braga, certo? É, exatamente, e pronto, e Faro. Portanto, é uma ponta à outra. Faltava as ilhas, não sei, acho que deviam ter feito um esforço para trazermos as ilhas, embora que parece que Santarém já é longe de Lisboa, portanto, não sei. Mas, enfim, bom, vamos ater-nos ao que nos traz cá hoje. Dito isto, a pergunta era, de facto, para cada um dos municípios que estão aqui hoje presentes, como é que olham para o que é o conceito de cidades inteligentes? Já ouvimos aqui falar, ainda agora, nesta última intervenção, do que é que isso pode significar. E depois, como é que para cada um dos municípios isso é uma política, uma estratégia materializado agora, ou na ação já desenvolvida, ou na ambição que estão no futuro próximo, não nos esquecendo, como foi muito bem referido aqui pelo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, na reprogramação do PRR foi lá colocado mesmo agora um pacote de 60 milhões de euros para os territórios inteligentes. Portanto, pelos vistos, podemos ter ambição e se calhar até vamos ter financiamento. Vamos ver. Vítor, força, começamos uma ponta. Bom, é complexo esta coisa. O que é que são as smart cities? O que é para nós um território inteligente? Bom, nós tentamos construir o território baseado no conhecimento. Naquilo que de facto nós possamos colocar a tecnologia ao serviço da inteligência das pessoas. O território não é inteligente, nós é que fazemos dele inteligente e, portanto, a tecnologia por si só é um instrumento e, portanto, o que nós procuramos é perceber o território, conhecer o território para desenvolver políticas que criem, como já foi dito aqui hoje, pessoas felizes. E, portanto, sintetizando muito, é isto. Depois podemos declinar muito isto por aí fora, mas sintetizando é isto. Porque nós procuramos é olhar para os territórios e daí tirar conhecimento e aplicar esse conhecimento na felicidade das pessoas. Muito bem. Muito obrigado, Vítor. Jorge Coelho, Faro. Bem, não sei se está ligado. Está, muito bem. Em Faro, nós temos ali a sorte de estar numa região rica e, portanto, assim como Lisboa, o PRR não lhe toca, mas, e sendo, pronto, um território rico, de facto, sendo capital de distrito, não somos propriamente aquele município com maior orçamento. Portanto, temos ali os municípios vizinhos têm um orçamento mais chorudo e conseguem ser um pouco mais ambiciosos. Portanto, na prática, o nosso entendimento, e que tem sido ao longo dos anos neste domínio, tem sido um pouco que é aquilo que já há vários milénios. Portanto, fazer uso dos melhores instrumentos de que dispomos para de facto fazer a gestão do território. Obviamente, no caso da cidade, acaba por absorver mais investimento nesse domínio. Mas no fundo também procuramos ser um pouco ágeis, porque as circunstâncias assim o exigem. Portanto, temos que estar a observar, orientar o nosso foco, decidir, agir, e portanto tudo isto tem aqui várias oportunidades de investimento e implementação de alguns projetos, e temos algumas coisas em curso, algumas coisas já feitas, e pronto, aquilo que se consegue vai-se fazendo, desde a parte mais de operacional, de desenho, de depois planear, até depois a parte mais abstrata, que tem a ver com aquilo que é o planeamento não, as políticas, a regulação, que aí até chegamos a ter aqui alguns detalhes que concretamente alguns regulamentos, conseguimos até ir ao ponto de definir alguns modelos de dados, que é algo que
parece bastante pacífico. Aqui, obviamente, o município de Famalicão está de parabéns por várias coisas, desde logo a visão e depois de ter aqui esta capacidade de execução que o Vítor segura, mas há aqui algumas coisas que têm a ver com este grande esforço, têm a ver com a normalização. Portanto, as máquinas falam como em falarem a mesma língua e, portanto, só o que conseguimos fazer, se de facto formos este pormenor, é definir modelos de dados em regulamentos, que é algo um pouco abstrato, mas é que depois pode garantir que no futuro consigamos implementar algumas coisas. Muito obrigado, Jorge. Agora, se calhar, temos aqui uma perspectiva um bocadinho distinta, porque agora passamos um bocadinho a políticos, não é? Vereador de Aveiro, João Machado, diga-nos, sua justiça. Viva, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estarmos aqui presentes e partilhar um pouco daquilo que fazemos e aquilo que é a nossa visão em Aveiro. Sendo muito sucinto nesta primeira intervenção, só dizer que para nós uma Smart City tem que ter várias visões. Uma visão para a comunidade educativa, uma visão para a comunidade de investigação, uma visão para a comunidade empresarial e uma visão para a comunidade em geral e, por último, também uma visão da comunidade da gestão local. E, portanto, é um pouco nesse foco que tem sido o nosso trabalho. Estamos a preparar as pessoas para o futuro da era digital. Podemos investir milhões em equipamentos e afins, mas se as pessoas não perceberem a patavina do que é que aquilo lhes serve e porque é que eles podem usar aquilo, basicamente é dinheiro posto ao lixo, e aquilo que nós temos feito mais e mais é fazer um investimento muito grande em educação, em que estamos a ser pioneiros num sistema de educação STEAM de ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática, e a Estado das Artes foi algo que foi muito importante para uma candidatura estruturante que Aveiro fez há 4 anos atrás e que tivemos a oportunidade de ter um financiamento que alavancou muito a estratégia de Smart City que temos implementada, que foi um financiamento do Urban Innovative Actions, em que tivemos 5 milhões de euros, basicamente a fundo perdido, num conjunto de parceria. Em Câmara eram um dos players, mas tínhamos mais 5 entidades connosco, com investidoras também, e esta é uma parte também muito importante, em que não podem ser só os municípios a investir, temos que chamar os outros players também a investir, e temos tido essa sorte de ter uma universidade, ter um Instituto de Telecomunicações, termos um Altice Labs, temos uma Inova Ria, portanto temos muitos players. Aquilo que nós fizemos foi provocá-los para se juntarem connosco e fazermos um trabalho em equipa, e os primeiros resultados começam a estar à vista de todos, e aquilo que queremos continuar é investir. Mas este foco das pessoas é algo muito importante e estruturante para nós. Aquilo que temos feito no sistema de educação, nas nossas escolas, a mudança de visão que temos dos nossos miúdos é incrível. A autonomia que eles começam a ter nas novas tecnologias e saber aplicá-las, digamos, nos seus estudos. Não é uma questão de utilizarem as tecnologias apenas para estarem a jogar jogos, não, é pegarem naquilo e saberem o que é que lhes pode facilitar a sua vida de estudar e aquilo que poderá provocar de sucesso no seu futuro profissional. E esse é o nosso maior foco, apesar de termos muito investimento também noutras áreas. Só dar aqui uma pequena nota para vocês terem noção. O Aveiro Tech City, que é basicamente a iniciativa que estou-vos aqui a falar, que hoje congrega 15 parceiros, já investiu nos últimos 4 anos mais de 12 milhões de euros, repartido por várias entidades. Só na área de educação, este ano, porque em Portugal sentimos dificuldade em encontrar apoio para financiamentos para esta área de educação, nós investimos 400 mil euros. Okay? Só para terem um pouco de noção. Aquilo que o grande PRR, que resolve tudo e o problema de todos e a vida de todos, fez foi ter umas candidaturas lá das escolas de ciência viva, 10 mil euros por escola para 3 anos. Portanto, se fizer-vos a conta, é melhor nem fazer para não mostrar o quanto é ridículo essa falta de investimento e falta de visão que o país está a ter nesta área da digitalização. Fala-se muito da digitalização, mas tem que se provocar muita digitalização nas escolas, e quando digo as escolas é começar pelos docentes e depois de basicamente formarmos docentes, passamos para a parte do equipamento e essa coisa toda, mas o principal é dotar os professores de novas metodologias para serem mais atrativos no ensino e que os alunos no final saiam mais ricos. Mas pronto, para já era só. Muito obrigado. Portanto, vamos continuando. Começamos com as cidades felizes,
depois falámos aqui da matéria-prima dos dados, agora falámos também um bocadinho da questão da articulação entre todos os parceiros para criar ecossistemas geradores de conhecimento e de oportunidades de construirmos então cidades inteligentes, e agora chegávamos à Ruta dos Vinhos, Sr. Vice-Presidente. Carlos Alves, faz favor. Muito bom dia a todos e a todas e muito obrigado também pelo convite. E eu, para começar, falar a seguir à Aveiro nunca é fácil, né, com estes projetos todos. Fica já essa declaração de interesse. A segunda declaração de interesse é que vou fazer um bocadinho usufruto daquela má fama dos políticos, portanto não vou diretamente à resposta. Portanto, é isso. Portanto, preparem-se. Vou começar precisamente pelo convite que o Vítor me fez e que eu pensei, porque a verdade é que a Ruda dos Vinhos nem sequer é uma cidade, é uma vila que se apresenta como um vale encantado. E quando eu estava para aceitar o convite, pensei, bem, nós não somos os suspeitos habituais, vamos ser até um bocadinho outsiders, obviamente que temos projetos nesta área, senão também não estaríamos aqui, e eu também não sou o provedor, nem estou eleito como o provedor dos municípios mais pequenos, também não tenho essa incumbência, mas a verdade é que somos um município, um concelho pequeno, não chega a 80 km quadrados, segundo os censos andamos ali à volta dos 15 mil, o que entra um bocadinho em choque com os dados que temos dos contadores da água, portanto não bate, somos um bocadinho mais ambiciosos nessa matéria, mas temos estas características, portanto não é pela dimensão que nós somos uma cidade, uma região supostamente que tem estas características que são as que estão aqui apresentadas. No entanto, quando cheguei a casa, eu também tenho que dizer um bocadinho bem do município, porque me fizeram o convite. Quando acabei de chegar, pensei, estou em casa. Porquê? Porque cheguei, houve aquela dificuldade do estacionamento, mas quando vi esta praça aqui, explicaram-me que isto já foi diferente e houve aqui uma lógica que se inverteu, em que a lógica, os carros ficaram num plano subalterno e deu-se a centralidade às pessoas. A Ruda dos Vinhos. O foco da cidade, neste caso, é uma comunidade inteligente que é a Ruda dos Vinhos, o foco é dado às pessoas. Obviamente que nós temos projetos, o mais emblemático, eventualmente, que está a decorrer é o projeto do Ruda Lab, que tem um polo de inovação e que vai ter um laboratório high-tech no que diz respeito à análise de solos, pouco replicado a nível da escala global, mas são as pessoas. Somos um vale encantado e é essa a nossa cidade inteligente. Temos telegestão, e essa telegestão a nível das águas permitiu-nos passar para um patamar de 27% de perdas. Ainda é catastrófico, já foi pior. No entanto, nós costumamos brincar internamente que temos uma dificuldade e felizmente estamos a aplicar a telegestão. É que temos o Canelas. O Canelas é o nosso funcionário mais antigo, é o nosso ancião das águas, que consegue detectar qualquer ruptura em qualquer parte do território. E nós agora estamos um bocadinho mais satisfeitos porque já temos a telegestão, porque se o Canelas se reformasse amanhã, era o caos em Arruda dos Vinhos. E é isto que é a realidade da Arruda dos Vinhos. O foco é as pessoas, tem que ser as pessoas. Estas migrações que também são necessárias fazer do ponto de vista das plataformas, e cidade inteligente também é isso, essa capacidade de compatibilizar plataformas, bases de dados, procedimentos, em que o foco tem que ser novamente o mindset das pessoas que por vezes trava este processo. Portanto, que é uma cidade inteligente, no caso da Ruda dos Vinhos, é ser um vale inteligente e isso ajuda muito para ser uma cidade inteligente. Muito obrigado. Eu estava aqui a pensar que deviam lançar um desafio à AMA, porque eles fizeram um avatar para os casamentos e divórcios. Deviam fazer o Canelas. Agora, o próximo projeto era fazer o Canelas com o chat GPT. Eu acho que era uma boa ideia. Agora vamos até Pombal. No Salvador, vai-nos dar um bocadinho a visão. Eu já estive num evento parecido assim com este, a falar de cidades inteligentes, a convite de Pombal. E então, com Pombal, como é que vê este desafio? Bem, bom dia, obrigado pelo convite ao município de Famalicão e falar depois de ser quase o último, portanto dificulta-nos ainda mais, não é? Mas Pombal tem pronto, também vários projetos em andamento, não está ainda ao nível nem de longe que está a Famalicão, que está de parabéns e que tem sido e que é uma referência para todos os municípios. Portanto, nós quando estamos em Pombal na zona dilema, como dizia muito bem, estamos ali naquela zona, nós quando viemos aqui temos aqui a fazer o returning of learning, que é aprender com aquilo que tem sido feito pelos outros municípios e, portanto, Pombal considera
que as cidades inteligentes e colocou isso no seu desígnio eleitoral, do Sr. Presidente de Câmara e do Executivo. Tem muita vontade, temos ideias, ainda estamos naquela fase em que estamos a definir qual é que é a estratégia, para onde é que queremos ir, ainda estamos a fazer as perguntas certas, portanto ainda estamos a procurar que perguntas é que são as indicadas para depois, com a ajuda da tecnologia, nós tornarmos o território mais inteligente, não só a gestão interna do município, a eficiência dos serviços, portanto, quer na telegestão, na perda de águas, que também temos um projeto nessa área, quer nas questões também da energia, da mobilidade, tudo isso está na nossa linha de vista, digamos assim, e estamos a fazer esse trabalho, no fundo, para tornar a cidade mais inteligente, a gestão, portanto, como disse, interna mais inteligente e também fazer com que a tecnologia ajude a que as pessoas sejam mais felizes dentro do nosso território. Não esquecer, Pombal é uma zona diferente de Famalicão em termos de área, portanto é uma zona menos densa, mas nós não queremos deixar ninguém para trás e, portanto, isso também é uma preocupação do nosso Presidente e do Executivo, de fazer, quando estamos a pensar nestes projetos, portanto, pensar também nas freguesias que são menos densas que a própria cidade e que os territórios mais densos, como as freguesias, mas também ir com a iluminação pública, com a questão dos resíduos sólidos e urbanos, portanto, tudo isso está no nosso pensamento, na nossa estratégia, falta agora vir, esperemos que aquilo que é importante, que são o financiamento, para nós podermos começar a alavancar e criar também um projeto. Temos pensado fazer o Pombal Dados, que é também muito parecido com aquilo que tem sido feito aqui em Famalicão. A própria Nova tem projetos também e é uma referência também nessa área, e que nos ajuda também a perceber qual é o caminho que temos que fazer para lá chegar. Portanto, estamos a tentar já criar uma estrutura com analistas de dados para nos ajudar a fazer, a responder às perguntas que vamos fazer, portanto, com a ajuda dos dados. Vai ser difícil, é um desafio muito difícil, porque a administração pública vai ter cada vez mais dificuldades em recrutar recursos na área das tecnologias, portanto, vamos ver se vai aparecer alguém. De facto, é uma preocupação que nós temos e que é preocupante. Portanto, qualquer dia os municípios vão ter que, se calhar, recorrer só aos fornecedores, só aos parceiros, porque não vai ter capacidade quer para reter os talentos, quer para atrair novos para os seus quadros. E isso é um desafio que eu vejo como um dos grandes desafios dos próximos anos, para que nós possamos alavancar estes projetos dentro da nossa organização. Sem dúvida, muito obrigado. Íamos então agora até Braga. Diogo Farinha, perguntar-lhe agora também como é que vê isto. Eu lamento que não tenha sido possível ao Sr. Presidente estar connosco, até porque eu não sei, agora eu não quero pôr palavras na sua boca, mas uma das constatações que eu faço é que nos últimos tempos tem havido aqui assim também um posicionamento de Braga mesmo à escala internacional, mas com uma dimensão que ainda não foi aqui muito referida, que foi as questões relacionadas com a sustentabilidade. Eu posso estar enganado, mas... peço desculpa, apesar de Famalicão, quer dizer, até temos os cubos dos ODS, portanto, não seja mal entendido, e tem sido a mensagem, e exatamente, eu sei. Muito obrigado. Naturalmente, começar por agradecer o convite à Câmara Municipal de Famalicão, na pessoa do Dr. Vítor, que, face à proximidade, nós conseguimos acompanhar o trabalho e dizer que é um acompanhamento com muita cooperação, não diria com rivalidade, mas essencialmente com cooperação, e que nos faz pensar, em termos de Braga, em termos de região. Acho que não está aqui ninguém do Porto no painel, não sei se está na bancada, que dentro de poucos anos o Porto ficará atrás de mim, e conto com Famalicão e com outros municípios para esse desafio, e estou certo. A pergunta, se Porto estava cá, era de ter a certeza, se podia dizer, não. Sim, era só sim, para estar mais a descansar. Ou pelo menos para não ser muito ofensivo na introdução, mas é um desafio que eu deixo aqui, porque uma cidade inteligente também é uma cidade que tem objetivos, e o nosso objetivo não passará certamente por passar ninguém, mas passará certamente sempre por crescer, mas crescer com esta realidade que nós ouvimos anteriormente, que é, para todos os efeitos, temos pessoas mais felizes. E outro conceito que eu traria aqui, para começar também a abordar aspectos que não foram sendo tocados, mas ao mesmo tempo não foram sendo evidenciados,
para termos mais liberdade, que eu acho que isto também é o que faz uma cidade inteligente, é nós termos liberdade, que se comece logo num ponto tão assente como, por exemplo, nós temos liberdade para escolher entre diferentes restaurantes, que é uma coisa essencial para a vida de cada um, mas também temos liberdade para, por exemplo, se achamos que estamos num ponto da vida em que temos de mudar de emprego, temos opções da nossa cidade que nos permitam fazer esse novo caminho sem pôr em causa aquilo que é o nosso projeto de vida, e eu acho que é isto que Braga tem construído nos últimos anos e é isto que Braga tem procurado construir. E aqui é importante também realçar, antes de entrar naquilo que é o exemplo concreto de Braga, dois aspectos essenciais. No município de Braga nós temos um entendimento, quando falamos de cidades inteligentes, estamos a falar de dois pressupostos ou duas premissas que acompanham sempre a nossa ação política, que é, por um lado, falamos daquilo que são os sistemas e objetivos, ou seja, nós temos um sistema implementado que visa trabalhar as matérias do urbanismo, que visa trabalhar as matérias da sustentabilidade, as matérias da educação, e temos um objetivo concreto que esse sistema pretende alcançar. Mas há aqui um segundo pressuposto de uma cidade inteligente que eu acho que foi falado por todos, mas lá está, por vezes esquecemos de evidenciar, que é o fator humano. E o fator humano é essencial nesta perspectiva, seja de talento, seja de fator humano externo ao município, ou seja, aquilo que está presente na própria sociedade. Braga é uma cidade que eu diria que tem uma produção de conhecimento ímpar face àquilo que é a realidade da Universidade do Minho, a Universidade Católica, o Instituto Politécnico Cava de Oave, o Centro de Nanotecnologia. Isto permite-nos ter aqui um talento espalhado pela cidade com uma dimensão, eu até diria muitas vezes uma dimensão enorme para a cidade que Braga era antigamente, mas ao mesmo tempo também olhamos para o nosso próprio talento e para o talento que está nas nossas organizações, porque nós não podemos falar de sistemas, de implementação de sistemas, se também não incentivamos aquilo que é o talento que está dentro das nossas organizações. E eu penso que esta perspectiva é determinante no conceito de Smart City, que é, no fundo, o sistema e o objetivo que nós temos, mas ao mesmo tempo trabalhar o fator humano, porque é o fator humano que no final do dia pode pôr a máquina a andar ou pode ser uma engrenagem muito grande naquilo que são os nossos pressupostos. E com isto eu entro naquilo que é a cidade de Braga atualmente. A cidade de Braga, e pronto, aqui também numa intervenção mais política, tem um antes e um pós a coligação Juntos por Braga, o presidente Ricardo Rio, que em 2013 entra, e era uma cidade fechada. Era uma cidade fechada à Europa e que hoje tem uma dimensão europeia e que hoje tem um reconhecimento europeu que é muito diferente daquilo que foi no passado. E porquê é que isto aconteceu? E porquê é que isto é uma cidade inteligente? Por uma coisa muito simples, que é, em Braga passou a haver partilha de conhecimento. O decisor político é aquele que detém o poder de decisão. Mas o poder de decisão será vazio em relação ao seu objetivo se não tiver aqui um debate prévio, se não tiver uma partilha de conhecimento, se não tiver diferentes perspectivas sobre aquilo que é o tema. Como é que nós corporizamos isto na nossa ação política? Nós temos conselhos estratégicos para tudo, falamos com toda a gente, às vezes até para nós próprios é um bocadinho complicado e confuso perceber qual é o conselho estratégico que vamos no momento. Isto em termos de briefing político é muito complicado porque os vereadores ficam qual é que é agora? Mas temos um conselho estratégico, por exemplo, para a habitação, temos um conselho estratégico para a economia, isto permite-nos falar com os agentes, com as associações e com o cidadão comum, isto é muito importante. Temos e trabalhamos as áreas sempre interligadas, dou-vos um exemplo muito concreto, a Braga Habite, a nossa empresa municipal de habitação, que tem e que tutela o parque habitacional, a maior parte do parque habitacional da cidade. Neste momento, a empresa municipal Braga Habite tem associado a si o Human Power Hub, que é uma incubadora social. Ou seja, nós não podemos pensar habitação, e nomeadamente habitação social, sem também perceber que é preciso ter aqui um impacto social e é preciso ter aqui medidas que, para todos os efeitos, combatem a necessidade de ainda haver habitação social. E é nesta perspectiva que nós trabalhamos. Outro exemplo muito concreto. Nós fomos das primeiras startups em Portugal, não uma startup que já tem um valor económico, já gerou, estamos a falar à volta de 450 milhões de euros, e o que é que aconteceu aqui? Nós sentamos com empresários, sentamos com o tecido vivo da empresa, e nós apercebemos que estava este talento espalhado pela cidade, que estavam ideias espalhadas pela cidade, e que era preciso o município não ser o dono dessas ideias, mas ser um agente, um impulsionador dessas próprias ideias. E criamos esta startup, que tem vários parceiros, nomeadamente a Microsoft, que permite impulsionar aquilo que são ideias que estão vivas pela cidade. Mas nesta primeira intervenção eu gostaria muito de fixar este ponto, que é Braga nos últimos 10 anos cresceu 6,5% em população, quando a maioria das cidades, aquilo que nós efetivamente vemos pelos censos, é que descresceram. E o que eu queria deixar como nota inicial aqui é que isto acontece por esta questão muito simples, que é, para todos os efeitos, o poder de decisão política é sempre
sempre consagrado e sempre feito através de uma perspectiva de debate, de decisão, de partilha de conhecimento entre agentes vivos da cidade, em que a opinião do cidadão comum tem que contar, mas que essencialmente nós temos que perceber que precisamos de diferentes opiniões para tomar uma decisão e que muitas vezes, isto também é importante ser dito no conceito de cidade inteligente, eu acho que é fundamental ser dito, muitas vezes temos que tomar uma decisão que também pode ser impopular à partida, para também termos algum reflexo daquilo que nós queremos para o futuro. Porque se nós formos tomar uma decisão pelo imediato e por aquilo que é a rede social, eu diria que nós podemos estar a tapar hoje um buraco, que temos uma intervenção agendada daqui a um mês e estamos a fazer quase 3 intervenções na mesma rua, quando sabemos perfeitamente que daqui a um ano somos capazes de fazer uma requalificação total naquela avenida ou na rua em concreto. Acho que isto são fatores muito preponderantes para aquilo que é a nossa ação e por isso é que eu diria que Braga é uma cidade inteligente, essencialmente por este ponto, que é, em Braga existe para todos os efeitos partilha de conhecimento e existe um debate livre. E isto penso que é essencial. Muito obrigado. E acho que conseguiu fazer aqui assim uma ligação a várias das coisas que já foram aqui ditas e se calhar eu voltava agora aqui assim à Aliança Minhota, não é? Parece que há aí assim, pronto, um movimento. Já faltam 2 ainda. Para a próxima tenho que trazer os 4 para tomar conta da coisa. Dito isto, entre as coisas que foram aqui ditas, eu acho que estamos todos alinhados, que efetivamente a ambição é garantir a qualidade de vida e bem-estar às pessoas, certo? Quer os residentes, quer depois toda a parte da economia, quem visita, quem trabalha ou quem estuda no território, mas também fazer isso garantindo uma boa gestão de serviços e infraestruturas, não é? Isto, o ideal era que fosse esta coisa da inteligência urbana que nós falamos todos, o bom era que fosse invisível, como chegarmos a uma sala, ligamos o interruptor e está a eletricidade e nós não nos temos de preocupar, não é? Nós ainda estamos um bocadinho longe disso, nomeadamente na maior parte dos serviços, ainda há muita fricção, ainda temos muita dificuldade em garantir um serviço ótimo e também até dificuldades em perceber até onde é que podemos levar a exploração do potencial da transformação digital. E o último, como é que usamos o conhecimento para que isto seja uma realidade envolvendo todos nessa construção. E, portanto, eu passava a uma segunda pergunta, que era se conseguem dar um exemplo concreto de um projeto que já foi concluído, que acham que no vosso município foi um exemplo da capacidade de criar ou de construir a dita inteligência e que impacto é que isso teve para as pessoas. Uma coisa concreta. Eu, por exemplo, eu estou a pensar agora, olhei para Aveiro e estava a pensar, o Tech City é de facto brutal, não é? Mas é tanta coisa lá dentro. A ideia era mesmo algo assim muito concreto e objetivo que acham que fez a diferença e até também criou uma maior percepção da comunidade, das pessoas, o que é isto das cidades serem inteligentes, não é? Porque há quem diga, agora voltava a haver, não é? Smart só mesmo o carro, portanto. E até o smart já parece que deixou de ser produzido, portanto, se calhar o termo smart temos que pensar no outro, mas força, Vítor. Miguel, eu tenho alguma dificuldade em encontrar essa questão, porque eu acho que, para nós, isto está tudo tão no início que nós estamos a despender energia em conhecimento muito mais de andar à procura de o que é que já impactou. Porque, na verdade, vou dar aqui algumas questões que eu acho que são relevantes para esta matéria, daquilo que nós procuramos conhecer. Nós hoje sabemos, por parcerias que temos, que nós fazemos em Famalicão cerca de 72 milhões de viagens internamente dentro do território. São 72 milhões de viagens dentro do território. Nós sabemos que, enfim, por dados que tu dominas melhor que eu, mas 65% das deslocações nas cidades têm menos de 5 km. Nós sabemos, muitas vezes falámos na questão da mobilidade, nos movimentos pendulares, nós fazemos 72 milhões de viagens dentro do território, ou seja, alguém que vem de uma freguesia para a cidade, de uma freguesia para outra freguesia, anda 2, 3 km num carro, isto são viagens rodoviárias só. E agora a questão é, sabemos já isto, sabemos que nestes movimentos pendulares, de fora de Famalicão de dentro de Famalicão para fora ou de fora para dentro, são cerca de 20 milhões de viagens ano. De dentro para fora e 20 milhões de fora para dentro. O que fazemos com isto? Não andamos à procura da pequena questão que já impactou. Se nós colocarmos um
um display na parede de autocarro e as pessoas já conseguem ver. Não é a parte relevante daqui, são os gadgets que vão sendo espalhados. Nós já conseguimos dar a informação do índice UV às pessoas que vão para as piscinas, enfim, pequenas coisas. Não é isto que de facto andamos à procura. Vamos fazer, vamos disponibilizar, vamos andar, temos o projeto. Nós costumamos dizer que, por isso é que aparece ali Bismart, inteligente e sustentável. Um território nunca será inteligente se não for sustentável. Nas 3 dimensões da sustentabilidade, aquelas que tradicionalmente conhecemos, sustentabilidade económica, social e ambiental, e portanto temos que olhar para elas sempre, temos a tendência de ir só para o ambiental. Procuramos, naquilo que te é muito caro, andar à procura dos dados. As organizações como os municípios têm milhares ou milhões de dados. Eu conto-vos uma pequena história. Eu aqui há tempos falei com o presidente da Associação de Bombeiros, de uma das associações de bombeiros, e disse: precisávamos de arranjar uma forma de vocês nos comunicarem os eventos que fazem, completamente anonimizados, mas saem, vão fazer, e portanto precisávamos ter essa informação, dizer qual, aquela que eu mando todos os meses para a Câmara. E portanto ele manda, na verdade não era exatamente o que eu queria, mas eles enviam um relatório mensal, mais ou menos. E só perceberem, quer dizer, as nossas organizações, nós costumamos dizer que todas as organizações são verticalizadas, ou melhor, falando nas diversas linguagens, se for um consultor a dizer que diz que isto é por silos, fomos nós a Smart City dizemos que é verticais, o povo diz que são capelas. Todas as organizações têm capelas e cada um atua dentro da sua capela. O nosso grande desígnio, enquanto Smart City, utilizando a tecnologia, é tentar unir estas capelas todas, fazer com que elas consigam, pelo menos, falar entre elas. Para que nós não tenhamos que andar à procura fora daquilo que afinal já temos cá dentro, podemos é melhorar o que temos cá dentro. E, portanto, esse tem sido o nosso grande trabalho, que é ir disseminando, e nós, se vocês forem ver a nossa plataforma Bismart, já tem lá, que é feita em cima de uma plataforma da Focus BC, que está aqui presente hoje, com a nós, parceria das duas, e nós o que procuramos nesta fase foi cadastrar, fazer o levantamento de quase tudo o que nós temos no território, desde as redes de infraestruturas até as casas do lixo ou os ecopontos, perceber onde é que está isso tudo, para agora começarmos a perceber que informação é que nós vamos precisar de tirar disto que aqui está. Que informação é que existe e como é que esta informação vai ser transformada em conhecimento para nós de facto impactarmos. Como eu disse ali logo no início, nós temos a sorte de não termos uma pressão do imediato. E isso é uma sorte. Também sabemos construir. Porque, não tendo a pressão do imediato, nós podemos, de facto, tentar construir políticas e conseguir dar dados. Portanto, o exemplo que eu podia dar aqui é este. O impacto que nós possamos criar é o tempo que temos para, de facto, conhecer o território. E este eu acho que é o nosso principal desígnio, é conhecer o território, para depois poder impactar. As pequenas coisas não são aquelas que eu queria evidenciar agora. Ok, muito obrigado, Vítor. Jorge. Estar isolado aqui um projeto é um desafio, mas também temos aqui alguns projetos que era bom que tivessem concluídos, mas que como envolve assim uma complexidade de vários parceiros e por vezes até do lado das empresas vão surgindo questões e portanto não podemos dizer que estão concluídos. De qualquer modo, eu tenho aqui acabo por ser dois que têm aqui um denominador comum, que tem a ver com parceria com o setor privado. E o setor privado e os outros, e também outros stakeholders do território. Concretamente um que é o Algarve Tech Campus, que é um projeto que resulta de uma outra organização, que a Câmara de Faro participa, que é a Algarve STP, Science and Technology Parks, que essencialmente abriu um novo espaço que acolhe um conjunto de empresas tecnológicas. Portanto, é uma dinâmica que já existe pelo território por aí fora. Já ouvimos aqui alguns exemplos, noutros, mas ali de facto é algo bastante diferenciador, na medida em que realmente é um campus, está dentro um dos polos da universidade e de facto já atraiu para lá algumas multinacionais, tem várias empresas locais que nasceram lá. E teve um crescimento brutal, portanto em menos de um ano esgotou o espaço, já era uma superfície boa
e entretanto o município já concluiu também em tempo recorde uma alteração plano pormenor de uma zona adjacente para duplicar aquela superfície. Portanto, é algo que tem ali uma dinâmica. As multinacionais levantam várias questões ao tecido económico regional. Essencialmente, pronto, colocam um desafio que já é sentido em Braga, noutras cidades, aqui também se calhar há de chegar a Famalicão, que é de facto começar a esvaziar talento, mas pronto, tem a ver com o nosso mundo global. Outro projeto nesta lógica das parcerias também tem a ver toca aqui num dos pontos que o Vítor falou, que é a questão da mobilidade. De facto, nós pronto, já tinha falado dos desafios do nosso orçamento, desde há muito tempo que a Câmara tinha ali um objetivo das bicicletas partilhadas. No entanto, de facto, as opções eram muitas e ainda eram maiores as incertezas. E isto coincide com o momento em que o mercado é inundado com as empresas de trotinetas. E de facto, nós tivemos ali uma posição algo inovadora. Aderimos a uma aliança internacional que luta pela mobilidade partilhada, que precisamente vai neste sentido de reduzir o número de quilómetros em viatura única, individual, e de facto conseguimos já ter ali vários milhões de viagens em trotinete que, obviamente não vou dizer que todas estão a roubar deslocações de carro, mas uma boa parte é capaz. E de facto aí vejo também como que é um projeto não só diferenciador por esse motivo, por participar numa aliança que é global, que é até promovido pela WRI, World Resource Institute, mas também vejo que o que eu vejo daí de mais-valia foi a lógica da normalização de dados novamente. De facto, parece um bocado recorrente, é um bocado até técnico a história, mas não é assim tanto, porque se nós queremos ter uma noção crítica daquilo que está a passar no território, se queremos rentabilizar as ferramentas que temos se queremos também ter uma perspectiva comparável entre empresas distintas e até no tempo, de facto obriga esta normalização. E aí, de facto, a cidade de Los Angeles avançou com um modelo que desde o início nós vimos que aquilo tinha um grande valor, aderimos também, e a verdade é que hoje em dia já escalou e é de facto a referência que é usada para a mobilidade em geral, e é excelente porque vejo também como sendo uma boa base para a mobilidade no geral. Porque de facto há aqui todo um escrutínio, há todo um peso mesmo em termos regulamentares. Ainda há pouco tempo, felizmente, a Autoridade de Mobilidade, a Autoridade de Mobilidade de Transportes, posicionou-se em relação a esta matéria, que havia aqui algum silêncio da parte do regulador, mas de facto o que acontece é que vejo como sendo ali o canário na mina. Portanto, há aqui uma exigência brutal em relação aos trotinetas, vou dizendo a versão francesa, mas a verdade é que vejo aquilo como sendo um precursor para a mobilidade em geral. E a verdade é essa, portanto, se nós de facto queremos ter aqui ou pelo menos ter uma perspectiva de mudar o futuro, temos que começar por olhar por estes instrumentos que suportam não só uma percepção do que é que se está a passar no território, como até conseguir já, e é algo que acho que é inspirador deste modelo, o MDS, é que tem uma API específica que é chamada Agency, que é a própria cidade consegue lançar aquilo que são as suas orientações. Ou seja, eu para a semana, por exemplo, agora aqui o município tem aqui na Praça Dona Maria o evento a correr, obviamente punha ali um polígono e durante esta semana sabemos que não vai para lá bicicletas, nem trotinetas, nem nada. E quem diz isso pode se calhar até alargar, imaginando outras zonas para carros, e a verdade é que os carros autónomos foi assim, houve um grande entusiasmo e que a coisa depois também esbateu-se um pouco, mas a verdade é que o caminho é um pouco este. Portanto, de facto, nós temos aqui estes instrumentos que têm que ser trabalhados, portanto, as entidades têm que se organizar para implementar e definir modelos e para definir as suas políticas e ter esta capacidade de comunicar com as máquinas, porque isso é que depois vai permitir garantir que tenhamos resultados diferentes na mobilidade e nos diferentes setores.
Obrigado, Jorge. Passava ao João Machado e aí ainda vai ser mais difícil escolher um, não é? Pode escolher 2 ou 3. Mas agora lembrando de uma coisa que o Rob disse, também se tiverem assim um falhanço rotundo, também podem partilhar para nós aprendermos. Que às vezes entusiasmamos muito com a tecnologia e a realidade depois choca de frente com o sonho. Força. Viva. Basicamente, o choque é com a concretização das ideias. Quando pensamos... Dar aqui um pequeno exemplo. Aveiro definiu já há 4 anos que vamos passar a ter moliceiros elétricos, ou seja, vamos fazer a transição do motor a combustão para o motor elétrico. Se fosse tão fácil como isto que eu acabei de dizer, já estava implementado. Mas só para vocês terem noção, para pequenas embarcações não há tanta inteligência no mercado e, portanto, basicamente tivemos que construir um modelo de raiz, em que temos um carregador de um veículo, de um carro, ok? E tivemos que chegar a um ponto de inteligência e de investigação interna que neste momento estão a ser produzidas caixinhas que vão ficar dentro dos barcos em que vão dizer ao carregador que ele está a carregar um carro e não está a carregar um barco, porque senão ele não fazia rigorosamente nada, ok? Portanto, isto de ser pioneiro tem estas dificuldades e às vezes é difícil também explicar às pessoas todas o porquê disto estar a demorar tanto tempo. Porque depois é preciso encontrar o parceiro certo, a entidade certa. Por exemplo, dentro da RIA temos o efeito maré. Apesar de nós controlarmos toda a maré que existe dentro dos nossos canais, porque temos eclusas que basicamente nós controlamos regulamos a água cá dentro dos canais da cidade, existe o efeito da maré, não é? E os barcos têm que ficar a carregar durante a noite. E estamos a falar mais ou menos 1,5 metro de variação da maré. Portanto, era preciso arranjar um cabo que estendesse e depois encolhesse. Isto é tão simples, não é? Agora procurem no mercado um enrolador com aquela espessura para aquele cabo e fomos encontrar, vejam lá, em Inglaterra. E depois em Inglaterra, aquilo que eles tinham, a certificação que eles tinham, era só para indoor e não para outdoor. E depois entra num processo para a certificação daquilo para outdoor. Ou seja, um filme brutal. Por isso é que eu estou a dizer, é simples aquilo que eu disse. Transformação, transição energética, não é? E depois, quando barramos com a realidade, é difícil. Não digo que é um falhanço, digo que é uma dificuldade de quem gosta de ir à frente e quem gosta de ser pioneiro. O que é difícil nós... Ou seja, um processo de uma digitalização de uma cidade leva ao seu tempo até, e principalmente para cidades de pequena dimensão como é a de Aveiro. Por exemplo, eu se chegar a Lisboa, pegar no meu GPS... ele vai-me fazer já o cruzamento todo entre carris, entre metros, tudo. Chega a Aveiro, a Google não vai fazer lá esse investimento. Quem é que tem que fazer esse investimento? Somos nós. Pronto. Isso demora o quê? Demora o seu tempo e não conseguimos arranjar assim financiamentos por aí. O MAS, como é muito falado, é muito bonito, mas quanto é que custa? Quem é que se quer arriscar? Portanto, estou a dizer é que são coisas que levam o seu tempo e o que nós temos de fazer é o nosso planeamento. E aquilo que nós temos feito e temos em execução é o Aveiro Tech City Living Lab. Basicamente, é uma infraestrutura de rede de última geração instalada pelo Instituto de Telecomunicações. Okay? Foi o Instituto de Telecomunicações que fez mais um investimento superior a 1,5 milhão de euros em fibra de última geração na zona urbana da cidade, que está conectada em mais de 45 pontos de unidade de rádios reconfiguráveis, em que eles estão a instalar lá uma série de sensores, que estão a fazer uma série de testes. Nós, por exemplo, já conseguimos perceber, pois eles metem lá radares, lidares, câmaras, tudo aquilo que vocês possam imaginar, naquela lógica de investigação e de começarmos a perceber coisas. Nós começamos a perceber coisas como que algumas zonas da cidade entram o triplo dos carros que saem e nós temos que perceber o porquê e por onde é que eles saem, não é? Só que para percebermos isto precisamos de alargar a rede, precisamos de ter dinheirinho para instalar mais câmaras, mais radares, porque isto, fazer o filme toda a gente faz. E depois, quando chega a hora da conta, a coisa já é mais difícil. E felizmente temos a sorte, temos o Instituto de Telecomunicações com uma visão grande e que vai procurando sempre mais financiamentos. Ainda agora estamos num financiamento novo de um PRR, Route 25, liderado pela Capgemini, em que o IT
tem um forte investimento, em que parte dele é para alargar a rede desta infraestrutura que temos, e nós, Câmara, temos capacidade para financiarmos, para termos um veículo autónomo, um shuttle, para continuarmos o desenvolvimento que temos andado a fazer em Aveiro. Só um pequeno pormenor de algo uma inovação brutal que fizemos em Aveiro. É uma coisa pequenina, mas na tecnologia, que basicamente foi um semáforo digital. E o que é que isto foi? Tínhamos um veículo autónomo, íamos lá 11 pessoas dentro, numa rua mista, portanto passam bicicletas, pessoas, animais, e ia lá o veículo. E qual é a vantagem daquele veículo? É que nós temos esta tal infraestrutura. O que é que esta infraestrutura tinha? Tinha lá uma câmara que num dos cruzamentos, sempre que detectava mais do que 10 pessoas, numa certa zona, ele emitia um alerta para o veículo a dizer assim: estás a chegar aqui a um cruzamento e vais parar, e dava-lhe um sinal vermelho. Para as pessoas não se passava nada. Mas esta infraestrutura, depois o que é que fazia a seguir? Lia, e quando via que já existia um número de pessoas tranquilo para o veículo poder andar, ele emitia outra vez o sinal. Isto parece simples de explicar, mas os primeiros dias, até eles conseguirem programar isto, foi um trintinho. Portanto, aquilo que Aveiro disponibiliza é ser pioneiro e arriscar. E, portanto, o que é que vamos começar a ter dentro em breve, também para o futuro, para as pessoas também terem acesso? É a nossa tal plataforma urbana, desenvolvida pela Altice Labs, uma entidade muito importante, como vocês devem imaginar, em Aveiro. Aveiro tem esse luxo de ter uma entidade como aquela, e, portanto, também temos que saber valorizar e bem. E a plataforma que estamos a desenvolver é uma plataforma que, quando ficar disponível, tem que ser a melhor plataforma. Está bem? Isto é só que eu vou chatear a malta da nós. Tem que ser a melhor plataforma. Mas coisas como aquilo tem é as estações ambientais que nós temos espalhadas pela cidade. Ou seja, nós estamos a monitorizar uma série de localizações na cidade para ver a qualidade do ar. E descobrimos coisas tão simples quanto estas. Nós, tendencialmente, pensamos que, bem, 7 da tarde, há menos carros a circular, é hora de fazermos aqui o nosso joguinhozinho. Porque a qualidade do ar está melhor, não é? Pronto, meses de inverno, é mentira. Porque depois a malta chega à casa, 6 da tarde, liga a lareira, liga o ar-condicionado e a qualidade do ar, POC. E, portanto, é daquelas coisas que nos passa completamente ao lado, que nós já temos esta informação e que queremos é disponibilizá-la à comunidade. Mas quem é que está a balizar tudo isto? A Universidade de Aveiro, através do seu Departamento do Ambiente. Portanto, não é um sensorzinho que lá está, que nos lembramos, compramos e que agora isto vai ser perfeito e depois aquilo dá assim uns números estranhos e depois temos o povo a perguntar. Não, temos uma entidade mais do que acreditada, que é a Universidade de Aveiro, a calibrar, a perceber se aqueles dados são reais, se não são, e também a confrontarmos a nós próprios políticos, que é ter zonas onde passa a autoestrada, ter zonas onde temos muitas árvores, temos zonas onde não temos árvores nenhumas, para percebermos as verdadeiras diferenças. Nós falamos muito, não é, que mais árvores, ainda bem que temos que pôr mais árvores, mas queremos perceber a real diferença. E, portanto, é algo que também estamos a fazer. E dava só isto, porque senão dava para aqui pano para mangas, mas só dizer que este Living Lab é algo estratégico para nós e que tem feito com que muitas startups e scale-ups tenham vindo a Aveiro a crescer. Só dar aqui uma pequena nota: Aveiro foi a primeira cidade 5G a tempo inteiro, não era montar uma antena, fazer um filme, desmontar e seguir, não, tivemos 5G a tempo inteiro, 3 antenas a tempo inteiro. E deu como, por exemplo, a Universidade de São Paulo queria disponibilizar o 5G no Brasil, queria testar. E onde é que eles vieram testar? À nossa infraestrutura, remotamente. Portanto, é estas coisas que temos feito assim por Aveiro. Muito bem. Muito obrigado, Carlos Alves. Eu tenho então de fazer aqui um disclaimer, porque eu vou à Arruda dos Vinhos tratar de eventos da vida. Eu vou à Arruda dos Vinhos fazer o passaporte. Vou à Arruda dos Vinhos. A loja do cidadão. Exatamente. E provavelmente o outro espaço que eu também vou citar agora.
Bem, nós temos algumas dificuldades, nomeadamente nesta última parte que se falou agora da conectividade, temos algumas limitações. Esta questão da escolha é complexa. Se calhar a escolha óbvia seria a questão da telegestão. Nós orçamentalmente temos um lema em Ruda dos Vinhos que é, também tem em linha de conta a questão do erro. O erro tem um fator que é minimizado, o que não significa que não apostemos na inovação, e o Arruda Lab, esse projeto que eu já falei, é, por excelência, um exemplo ilustrador disso. Mas o lema orçamental é só podemos gastar uma vez, portanto temos que gastar bem. A telegestão, dito isto, seguindo esse princípio orçamental, seria aqui a escolha óbvia, porque realmente nos permitiu chegar a essa escala dos 27% de perda, e deixámos para um plano um bocadinho mais subalterno o já imortalizado em Famalicão, Canelas. E temos tido alguns bons resultados, porque a verdade é que neste momento conseguimos à distância, e já tivemos experiências nesse sentido, perceber o que é que, do ponto de vista da rede, precisa de uma intervenção rápida. E tivemos uma situação numa parte do território onde os consumos eram ininterruptos, independentemente da hora do dia, eram sempre constantes, sempre com o mesmo nível, e conseguiu-se perceber pela análise e confirmar depois in loco que essa situação do consumo, que era ininterrupto, independentemente se fosse um horário noturno ou diurno e as pessoas tivessem a usar ou não usar esse meio, o problema era uma ruptura. E nós conseguimos perceber, pelos dados que fomos escolhendo para essa telegestão, fizemos a substituição dessa conduta e neste momento temos essa escala dos 27%, que não é ideal e que continua a ser uma meta do ponto de vista da sustentabilidade, e uma cidade inteligente também é sustentabilidade, mas conseguimos isso. Se tivesse aqui o Sr. Presidente, iria falar num projeto que está a correr agora, que é a desmaterialização, em termos dos processos do urbanismo, que é o no paper, e que para um território como o nosso, em que a habitação é algo complicado, em que para começo de conversa por uma casa, começamos logo de uma dinâmica de 500 mil, o que para um território como a Ruda dos Vinhos é uma autêntica bolha imobiliária. Essa desmaterialização também é um passo no sentido de acelerar estes processos de urbanismo, de facilitar, e isso é tudo muito importante, sendo que somos o Conselho que pela primeira vez em Portugal implantou o primeiro direito, e a habitação, nomeadamente a habitação social, é para nós extremamente importante. Mas quando eu estava aqui naquela conversa inicial que temos nestes encontros, que é a sua cara não me é estranha, que toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, quando eu me apresentei como sendo a Ruda dos Vinhos, houve alguém que disse: a Ruda dos Vinhos tem lá um restaurante, muito conhecido. E eu disse: sim, é o Fuso. E isto é muito importante do ponto de vista da marca territorial do nosso branding, porque o Fuso realmente era o nosso passaporte a seguir ao nosso topónimo, porque somos a Ruda dos Vinhos. Portanto, havia a Ruda dos Vinhos e depois a transição para a restauração com o Fuso, que eu estou a 3 horas do meu município de carro e consigo dizer que sou da Ruda dos Vinhos e toda a gente diz o Fuso. O Fuso. Não diz Irene Lisboa, que é uma escritora local muito importante, mas se tiveram com atenção na sexta-feira, a Ruda dos Vinhos também esteve na boca do mundo, e não foi pelo Fuso, foi pela educação. É que o grande fator de atratividade e que leva a esta bolha imobiliária do Conselho da Ruda dos Vinhos é a educação e a cultura. E as pessoas vão para a Ruda dos Vinhos para frequentar os nossos estabelecimentos de ensino. E se estiveram minimamente com atenção, e não vamos discutir os rankings aqui, que nem é o sítio indicado, se são importantes ou se não são importantes. Mas a Ruda dos Vinhos aparece lá e aparece muito bem situada, porque a educação é para nós muito importante. E é por isso que a minha resposta não é telegestão, não é o no paper, é en passant dizer que quando começámos a ter plataformas de gestão a nível da educação, as coisas mudaram, as matrículas passaram a ser feitas online, a questão do SAF, do Serviço de Apoio à Família, passou a ser feita de outra maneira, e para um conselho que é tão importante a educação, isto foi game changer. Mas depois vou ainda um plano mais micro, porque isto são ferramentas que existem no mercado, como vocês sabem. Não vou dizer marcas, mas toda a gente as conhece. Mas nós fizemos uma aposta, e é aqui que novamente vem a questão das pessoas, como sendo tendencialmente algo que pode fazer a diferença. Nós queríamos, nessa aposta e nessa ligação direta que temos entre a educação e a cultura, ter uma plataforma que nos permitisse ter uma bilhética, ter um agendamento de eventos e que isso extravasasse o nosso território, as nossas fronteiras e chegasse mais longe. E metemos mãos à obra. A verdade é essa.
por dificuldades orçamentais, daquelas que temos que gastar bem à primeira, porque depois não há a seguir, fizemos nós. Internamente uma bilheteira online, dentro daquilo que existe, só que fomos nós que fizemos. E foi, mais uma vez, uma mais-valia, e é por isso que eu falo nesta, sendo as outras todas muito relevantes. Porque fizemos um ensaio geral com um festival que temos, que é o Políticas à Parte, que faz a ligação da política completamente fora dos partidos, mas na ligação com a arte. E pela primeira vez tivemos essa bilheteira online, com os artistas, com aquilo que eram os workshops, que era a oferta até a gratuita. E quando chegámos ao final desse evento, a verdade é que tínhamos a tal Big Data para analisar, e que é fundamental. Percebemos aos territórios fora da Ruda que chegámos. Uma amplitude que provavelmente já existiu no passado, a verdade é que não a conhecíamos. Passámos a conhecer quais eram os gostos daqueles que nos visitavam em termos de público e que nos permite para o próximo ano, porque o evento é anual, em termos de programação, ter essa consciência. Porque, como também já foi falado aqui, esta questão da cidade inteligente, o que permite com esta informação é uma gestão. A sensorização da telegestão que nós temos das águas permitiu-nos poupar e chegar a um patamar de 27%. Aqui nos permitiu foi perceber o que é isso de cultura em Arruda, perceber que conseguimos chegar mais longe, que o nosso projeto naquele evento em concreto tem interesse não só local, mas nacional. Conseguimos parcerias com isso e conseguimos perceber quais é que são os territórios. Isto é muito importante, porque é a tal gestão, é o tal decision making. Permite-nos perceber para o ano, do ponto de vista daquilo que são as apostas na publicidade, nós temos que investir quais é que são os territórios em que temos que apostar todas as nossas fichas e os outros claramente não é necessário e se calhar nem é viável do ponto de vista da racionalidade dos meios, porque trata-se obviamente de dinheiros públicos. É que nós somos um município, somos um concelho rural, mas estamos às portas de Lisboa. Temos esse público também disponível e conseguimos perceber de onde é que eram as cidades à volta que as pessoas que nos visitavam depois vinham até este festival Políticas à Parte. E isso conseguiu-se com uma coisa, torno a dizer, muito pequena, feita internamente pelos serviços, que foi uma bilheteira online. E esta coisa das cidades inteligentes também passa por essa capacitação dos nossos e a utilização daqueles que são os recursos. Nem tudo passa por grandes orçamentos, porque, mais uma vez, como toda a gente foi unânime em dizer, o foco são as pessoas. E um Vale Encantado pode ser uma cidade inteligente, mais uma vez, através de um recurso que parece pouco, parece óbvio para a maior parte dos municípios grandes que estão aqui, mas que é uma bilheteira online e que revolucionou a maneira de ver a cultura em Arruda dos Vinhos. Muito obrigado. Nuno. Muito bem, e fazendo aqui a ponte aqui com a intervenção anterior, corroborando completamente com, até porque nós também temos uma bilheteira online e foi desenvolvida internamente, e portanto revi-me completamente nas palavras do Carlos, e nós em Pombal tomámos há muitos anos uma decisão estratégica, que foi ter uma equipa de desenvolvimento interno, e isso permitiu que o município, dado vários fatores, porque nós identificámos isto se calhar é polémico aquilo que eu vou dizer, não sei se está aqui alguém dos dois players nacionais a nível de ERPs municipais, nós percepcionámos que já em 2004 que havia muitas dificuldades em responder àquilo que eram os requisitos que o município tinha para gerir a sua atividade. E então, não vou alongar muito mais nos aspectos negativos, mas isso forçou que nós tomássemos essa decisão. Temos uma equipa de desenvolvimento interno e desde 2006 que desenvolvemos quase, não todas, mas muitas plataformas internas, o que permite uma eficiência brutal em termos da atividade municipal e uma eficiência. E um dos projetos que eu vou mencionar será um desses, que nasceu dessa decisão estratégica. Mas na área nós não temos o luxo de Aveiro, não é? Não temos. Pombal é uma cidade com 50 mil habitantes, portanto, ainda estamos a fazer, e o Executivo está a tentar fazer esse caminho de ter os labs e de ter os conselhos estratégicos, portanto, tudo isso já está identificado como uma necessidade e, portanto, estamos claramente a correr atrás do tempo, portanto, estamos a correr atrás. Espero que isso possa depois ser, digamos, resolvido num futuro próximo.
haja capacidade para o implementar. Mas a nível de projetos de sustentabilidade temos um sistema também de identificação de perdas de água, que nos permitiu também perceber onde é que estávamos a perder as águas e corrigir. Temos um sistema de regas inteligentes, um piloto com a nós, que também está a decorrer já há algum ano, mas ainda não temos os resultados para mostrar. Esperamos que nos próximos tempos possamos fazê-lo. Na área do turismo também fizemos com a nós, criámos a realidade virtual dos pontos de interesse, em que cada vez que há uma feira, cada vez que o nosso stand vai a essas feiras, nós colocamos esse projeto e tem muita adesão, as pessoas gostam muito de ver os pontos de interesse que existem em Pombal, portanto vão para a praia, vão fazer surf ali com os óculos 3D. Temos também um sistema de contagem, criámos um piloto também das festas do Bodo para contar pessoas, o que nos permite também perceber de onde é que, quais são as origens, de onde é que as pessoas se deslocam e também criar medidas nesse sentido com essa informação. Na área da mobilidade temos um projeto de bike sharing que não está a correr muito bem. Eu penso que isto não é só um projeto, portanto, que corra mal em Pombal, da informação que tenha, porque por várias razões, mas é um projeto que não está a correr bem. Portanto, quando o munícipe vai utilizar o sistema e não o consegue utilizar, nunca mais o utiliza. E a primeira impressão é aquela que fica. E, portanto, nós aí estamos a falhar. Já está identificado o que é que está a falhar, mas, de facto, tem sido difícil ultrapassar os problemas. E é um projeto, portanto, o Miguel pediu projetos que não tenham corrido tão bem. Esse é um desses projetos que não está a correr bem. Penso que não é por causa da incapacidade que o município tem, da competência do município. Portanto, com isto explico tudo. O sistema de informação, também temos o sistema de informação ao público, nos transportes urbanos também, e também fizemos um piloto. Isto é curioso, porque nós, quem pensa as cidades inteligentes, e nós somos do métier, somos da área, e pensamos sempre no último grito da tecnologia para fazer, isto tem que ser aqui uma coisa mesmo toda tecnológica. Mas o nosso departamento, a nossa divisão de trânsito, fez um exercício, um piloto, que foi, durante 2 meses, ligou os semáforos da cidade. E o trânsito fluiu muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, eu fiquei assim, fiz este insight, quer dizer, então, mas nós andamos aqui a pensar em contratar os semáforos digitais e pensar isto tudo, então se calhar o melhor é mesmo desligar isto. E, portanto, as pessoas ficaram muito agradadas pelo facto do trânsito fluir de forma diferente. Naturalmente que depois foram ligados e têm que ser estudadas formas de aumentar a segurança, nomeadamente as questões das passadeiras, e, portanto, mas foi curioso. Às vezes estamos a pensar na última bolacha do pacote e o que é mais fácil, portanto, se calhar não é assim tão evidente, mas está lá. E, portanto, muito, muito curioso. E o projeto com o maior destaque que eu destaco no município foi, de facto, na área da governança. É na área da governança nós transformámos os serviços do município através da decisão estratégica de ter desenvolvimento interno, in-house, e conseguimos criar uma plataforma que gere todos os processos do município, sejam eles de licenciamento urbanístico, sejam eles pedidos de apoio de freguesias, sejam pedidos de cedência de espaço a coletividades, sejam, quando foi o Covid, a marcação e agendamento de testes Covid. Fizemos, por exemplo, uma plataforma em 2 meses, quando a empresa que lá estava a fazer os testes demorou 1 ano para a ter. Portanto, nós em 2 meses entregámos a plataforma em parceria com a empresa que estava a fazer os testes. E, portanto, o que nos permite uma grande agilidade. Alguns resultados desse projeto é que nós temos 0 pedidos de licenciamento em presencial. Portanto, hoje em dia, quem quiser fazer uma casa em Pombal já não vai ao atendimento presencial. Temos mesmo 0. Não há toda a gente, dada a facilidade que a plataforma tem, a usabilidade, conseguimos ter estes resultados. Naturalmente, o que é que nós fizemos? Como houve mais disponibilidade por parte das pessoas que estavam no atendimento, elas não foram realocadas para outros serviços, o que fizemos foi transformarmos também aquele atendimento para os novos desafios, que é o digital. Portanto, essas pessoas hoje atendem telefone, atendem web chats, respondem a pedidos, portanto, online, e nós convertemos essas pessoas, e foi um trabalho extraordinário que fizemos. Tínhamos problemas na área do atendimento telefónico que foram resolvidos através dessas medidas e, portanto, transformámos as pessoas para responder aos novos desafios que é o digital.
e há um artigo muito interessante das Smart Cities que fala sobre isso. Muito interessante. E, portanto, nós conseguimos já poupar, não estou a poupar o CO2, não estou a fazer contas ao CO2 porque ainda não temos o nosso pombal de dados, portanto precisamos ainda de o criar para depois conseguirmos ter essa informação de forma sistematizada e mais rigorosa, mas conseguimos já apurar que conseguimos pôr na economia local, com a transformação digital dos nossos serviços, valores na ordem dos 400 mil euros. Portanto, é dinheiro que estamos a pôr na economia, porque a pessoa não perde tempo para ir aos serviços, não investe nos toners, nos tinteiros para imprimir as suas plantas e, portanto, é tudo em formato digital e conseguimos também reduções no município na ordem dos 200 mil euros e também reduzir o tempo médio de decisão dos licenciamentos de 3, 4 meses para metade, quase para 2 meses. E pronto, e estamos a trabalhar nesse sentido, no sentido de nós criarmos o Centro Municipal de Operações, onde vamos congregar tudo, como tem Famalicão e Guimarães também tem, Braga, não sei se tem. Braga e Guimarães, Braga. Pronto. Uma rivalidade muito grande e Peço desculpa, mas Guimarães eu sei que tem. Eu sei que tem, algumas cidades têm, portanto o objetivo é depois nós criarmos uma equipa para fazer esta gestão de forma centralizada e criarmos, portanto, a tal satisfação que queremos nos municípios. Todo o processo de licenciamento urbanístico já é digital, portanto vão fazer uma Pombal no Metaverse. Portanto, fazem tudo digital, as pessoas constroem no Metaverse e está tudo resolvido. E pronto, cumpre-se todas as restrições urbanísticas. Então, e terminávamos com Diogo Farinha. Tendo em conta que volto aqui a fechar esta ronda de perguntas, eu vou quebrar aquilo que é o protocolo político e vou começar com um falhanço redondo, aquilo que nunca se faz, para depois também poder evoluir na minha intervenção e acabar com grandes êxitos, que são diversos e muitos, como vocês imaginam. Mas eu diria e identificaria, eu comecei a trabalhar com municípios em 2017, 2018, por essa altura. Eu diria uma coisa que me assustou quando eu cheguei ao município foi que nós tínhamos aplicações para tudo, até estávamos a ter essa conversa prévia. Eu acho que este é um falhanço, mas também é uma... Exatamente, digamos que era o ponto inicial daquilo que era a introdução de uma nova forma de ver os municípios em Portugal, e eu diria que esta é uma primeira aprendizagem. E depois tinha uma coisa muito interessante, para além deste falhanço, que era... tínhamos uma aplicação que, no fundo, os municípios podiam fazer o report daquilo que viam na rua, enviavam-nos, e nós enviávamos aquilo para os serviços internos e os serviços diziam-nos não, que isso não foi registado pela plataforma que tem que ser. E então aquilo, pronto, ficava, digamos, não era registado porque nós tínhamos que ir ao registro que o município tinha que fazer online para os serviços, e é óbvio que esta questão inicial é sempre difícil e muito dura de combater. E a partir daqui, eu se calhar fazia aqui só um ponto prévio para referir que é interessante ver daquilo que são as intervenções, que todos temos ideias e pressupostos diferentes daquilo que é importante para nós, mas eu acho que todos temos uma ideia concreta daquilo que queremos para o nosso território. E acho que isto é um ponto essencial, e acho que as Smart Cities também devem ser pensadas nessa perspectiva, que é, isto muitas vezes não acontece em Portugal. Em Portugal, numa dimensão centralizada, nós muitas vezes não temos ideia daquilo que queremos para o país. E aquilo que eu fiquei com em interpretação, que eu retiro de cada uma das vossas interpretações, é que vocês sabem aquilo que querem para a vossa cidade, e isso é muito importante para mudar e para concretizar um futuro com grande dimensão. E com isto faço, se calhar, também um autodiagnóstico que também é politicamente incorreto, mas que eu também acho que é muito justo fazê-lo e que também não estamos a ser gravados. Reparei agora ali em câmaras, mas permite-me fazê-lo, e que eu acho que é importante até como políticos fazê-lo. O Dr. Vítor referiu uma coisa que eu acho que é interessantíssima e que eu acho que também é uma coisa que tem que começar a ser olhada numa perspectiva política e organizacional dentro das câmaras, que é as capelas. Eu diria mesmo que essa é a terminologia própria. Faço esse autodiagnóstico porque eu pertenço a uma capela, sou membro de um gabinete, por isso podemos dizer que sou o ajudante da missa, digamos assim. E acho que isso é muito importante em termos de Smart City, porque eu acho que o conceito de Smart City, aquilo que tem que trazer à organização, é para todos os efeitos pôr em contacto as diferentes capelas e perceber, porque nós sabemos isso diariamente, que o objetivo é comum, mas perceber que o objetivo comum só é alcançado se nós estivermos dispostos a partilhar informação e se muitas vezes estivermos dispostos a ouvir uma crítica, o que muitas vezes não acontece e o que é muito difícil. E aqui esse autodiagnóstico é feito e essa confissão está feita à mesa. Mas com isso trazer agora aquilo que são os êxitos de Braga, dizer que vou apenas referenciar alguns e com aquilo que são os êxitos de Braga eu trazia também inspirado por aquilo que foi a intervenção, uma questão que eu acho que é essencial quando falamos de Smart Cities. Eu, como podem ver, sou um pouco menos, digamos, experiente que o resto do painel, naquilo que é a minha idade,
E eu, durante muito tempo, apercebi-me que durante aquilo que era o conceito de autarca e de político de cidade e de serviços para a cidade, tinha uma dimensão muito material, não é? Durante muito, no pós-25 de Abril, aquilo que nós queríamos para a cidade era infraestrutura, era o material, era criar condições, e nós chegamos a um ponto em que nós tivemos aqui uma viragem também, se calhar, fruto daquilo que é a crise de 2008, em que nós começamos a pensar o imaterial como também como a forma de captar investimento, de captar pessoas nas nossas cidades, a forma também de introduzir qualidade de vida. E eu acho que este é o critério que a Smart City também consegue consagrar. E eu acho que, no fundo, isto também é uma Smart City. A Smart City é uma junção e é uma leitura de dados inteligente e uma leitura de processos que nos vai dizer qual é a dimensão certa para a parte material e para a parte imaterial. E é o que eu quero dizer com isto. Nós, em Braga, nos últimos anos, por exemplo, fomos o melhor destino europeu, como já foi Porto e como penso que já foi Lisboa. E isto é fundamental para Braga, porque produz riqueza, produz economia, produz emprego, produz qualidade de vida às pessoas. Acho que isto é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que perceber qual é o impacto que isto tem na própria cidade. E é aqui que a Smart City entra. Nós precisamos desta leitura de dados para nos fazer ver qual é o impacto que isto tem, qual é o investimento que nós temos que ter no material face a esta dimensão imaterial que nós estamos a exponenciar. E dou exemplos muito concretos naquilo que é um aprofundamento do conceito de Smart City que nós temos introduzido na cidade. Nós temos os nossos processos de urbanismo praticamente todos digitalizados. Estão agora dados para ser já foram revelados, mas nós vamos fazer disto publicidade nas próximas semanas. Nós somos penso que o segundo município que mais licenciou em termos urbanísticos. Penso que fomos ultrapassados por Câmara de Lobos. Eu sinto certo que a dimensão é totalmente diferente. E isto resulta da digitalização do processo, mas também resulta daquilo que nós temos muito orgulho, que é, para todos os efeitos, nós temos que ter uns serviços acessíveis ao município, uns serviços acessíveis aos agentes que estão de fora. E esse trabalho está a ser feito. Mas noutras dimensões em que nós podemos pensar aquilo que é uma Smart City, nós em Braga temos uma realidade, também só para explicar a realidade de Braga, nós temos um município e depois temos associadas 4 empresas municipais. A AGER, que trata dos resíduos da água, temos o Teatro Circo, que tem uma dimensão mais cultural e que também gera um importante equipamento, que é o Teatro Circo. Temos a Invest Braga, que gera o Altice Fórum Braga, que gera o Centro de Pousada de Juventude e que gera também a Startup Braga. E ainda temos a TUB, que é a nossa empresa de transportes urbanos. E nesta realidade municipal nós tentamos trabalhar este conceito de Smart City, nomeadamente, por exemplo, através da TUB, a mobilidade, nós conseguimos prever onde é que estão os nossos autocarros e conseguimos saber quanto tempo é que o autocarro vai demorar a chegar a determinado sítio e conseguimos ceder essa informação ao cidadão em tempo real. Às vezes aqui há algumas falhas no sistema também porque tem que ser desenvolvido, mas isto, no fundo, e eu diria, e se calhar também voltando a pegar um bocadinho daquilo que foi a intervenção geral, mas também a intervenção do Dr. Vítor, não é propriamente algo concreto ou algo impactante que eu diga a Smart City. Esta foi a grande medida que o cidadão sentiu a Smart City. Eu diria mesmo que eu acho que a grande medida tem que ser invisível, no sentido em que a Smart City tem que estar lá desde as 9 horas às 5h30, ou desde o horário de funcionamento do município, e tem que ter impacto na vida dos cidadãos. E ter impacto na vida dos cidadãos é com estas medidas concretas e com estas medidas que fazem todas a diferença. E posso-vos dar exemplo aquilo que eu acho que também é, e nós tentamos ter essa dimensão no município de Braga. Todos os nossos projetos têm uma dimensão de passado, presente e futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que ter sempre em contacto aquilo que é a experiência passada, temos que ter sempre em contacto aquilo que é o nosso objetivo no presente e a maneira como vamos implementar o procedimento, e temos que ter como um objetivo, e o objetivo essencial. E porquê é que eu vos quero dizer com isto? Ano passado, este ano, aliás, Braga ficou em segundo na primeira capital europeia da democracia, perdemos para Barcelona. Eu estive envolvido no processo e eu, quando perguntei a Barcelona qual era o valor do orçamento participativo, que acho que é uma coisa que a maioria dos municípios tem orçamentos participativos, por isso Barcelona respondeu-me que o valor do orçamento participativo deles era 30 milhões de euros. E eu percebi claramente que temos realidades diferentes e temos realidades diversas, mas houve uma coisa muito concreta que eu sei que levou Braga à final com Barcelona e Bruxelas, que são 2 cidades com uma dimensão, como vocês podem imaginar, totalmente diferente da que é de Braga, que é: nós levamos a um projeto, nós preparamos todos os nossos projetos, Tribunais do Futuro, ODS, sustentabilidade, tudo aquilo preparado, dossiê, tudo apresentado, e nós pensamos, bem, é com isto que os vamos conquistar. E levamos a uma coisa que nós temos, que é a Academia Sénior, que no fundo é uma universidade para pessoas com muita experiência de vida e muito ativismo jovem, e que tenta congregar isto, passado, presente e futuro.
em que eles, no fundo, são introduzidos àquilo que é a nova realidade do mercado de trabalho, àquilo que é a nova realidade da cultura, àquilo que é a nova realidade de línguas, têm literatura comparada, têm informática, esta realidade toda, combatendo, com o pressuposto de combater aquilo que é o isolamento social, que é um problema enorme para a nossa cidade e também para muitas das cidades em Portugal. E foi aí que os conquistamos por uma coisa muito simples, que foi o uso de tecnologia por pessoas que supostamente já não deveriam usar tecnologia e estavam a usar tecnologia porque estavam nesse projeto nosso, que foi eles chegarem lá e a ideia que lhes foi vendida é que vinham os senhores da Europa a falar com eles. Isto foi uma alegria muito grande. Então eles chegarem lá, os senhores da Europa a prepararem-se para introduzirem-se e claramente quem fez a festa foram eles, em que os puseram a fazer videochamadas para casa. Agora apresente. Eu falo francês, falo inglês, e então de repente tínhamos 10 línguas ali a serem faladas daquilo que eram as línguas que eles aprendiam, e claramente o fascínio do júri que nos fez avançar para a terceira fase, que depois foi uma fase de votação a nível europeu, foi por esta realidade de conexão entre aquilo que é o passado, o presente e aquilo que é o futuro. Por isso, acho que esta também é uma dimensão muito importante daquilo que é a componente das Smart Cities. Muito obrigado. Acho que é uma nota muito boa para terminarmos aqui o nosso painel. Eu não sei se há alguma pergunta da audiência. De qualquer forma, eu acho que ficaram aqui assim, desafios muito interessantes que agora vão ser explorados nos restantes painéis, depois desta fotografia do que é a construção das cidades inteligentes em Portugal. Certamente hoje ainda vamos falar de dados, aí amanhã, de plataformas, de pequenas e médias cidades, como é que constroem a inteligência urbana. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas para o nosso...